Ver mais ao vivo, 2h22. E você aí de casa? Estava trabalhando e foi demitido? Tem dúvidas sobre seus direitos trabalhistas? Hoje nós convidamos o advogado Rafael Nascimento para responder as suas perguntas ao vivo. Pode ligar, hein? 33760123. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Larissa. Já estou com perguntas aqui. A primeira é do Alex Lombardi, que me mandou pelo Facebook. E ele pergunta, um parente dele pediu a conta, ele trabalhou na empresa por 1 ano e 6 meses e ele queria cumprir os 30 dias. Certo. Mas a empresa não quis, ele quer saber se esse procedimento está certo. Não, o procedimento está errado, porque quando o empregado pede demissão, ele tem o direito de cumprir o aviso ou de indenizar o aviso, uma opção do trabalhador. O que eu recomendaria é que, antes dele assinar o acerto, ele manifeste à empresa por escrito a vontade que ele tem de cumprir o aviso trabalhado e procure o sindicato da categoria para também, quem sabe, o sindicato entrar com um pedido por escrito para permiti-lo trabalhar o aviso prévio. É um direito dele. E ele já assinou, a coisa complica, doutor? Fica mais difícil porque, se ele assinou, possivelmente ele pagou o aviso no acerto. Está lá descontado. Fica mais difícil dele voltar atrás. Não impossível. Por exemplo, se ele tiver uma testemunha que comprove que ele quis cumprir o aviso trabalhado, ele pode tentar, através de uma ação, reverter esse desconto do aviso prévio. Só que uma vez assinado, fica mais difícil. A Marta entrou em emprego através de uma agência de empregos, agora está grávida e a empresa, que é uma multinacional, disse que vai dispensá-la. Ela quer saber quem ela deve procurar. Tá certo isso, doutora? A grávida não tem um direito de trabalho? Sim, hoje, independente se o trabalho é temporário ou não, uma vez comprovada a gravidez, a trabalhadora passa a ter estabilidade no emprego. A estabilidade prevista na legislação durante o parto e até 5 meses, durante a gravidez e até 5 meses após o parto. O que ela pode fazer é, primeiro, entrar em contato com a empresa pedindo a reintegração. Se a empresa ainda assim se negar, procurar o sindicato da categoria ou um profissional da área do direito do trabalho, um advogado, e entrar imediatamente com uma ação, que não pode, nesse caso, demorar. Esperar a criança nascer para depois ir atrás da justiça. E essa situação não é legal. É interessante, no momento depois da dispensa, já entrar com uma ação trabalhista. Passar um estresse agora, né? A empresa tinha que, né? O estresse acaba sendo inevitável, mas esse estresse é passível dela, até né? de se pleitear uma indenização por danos morais. Ah, é? Sim, a pessoa deveria estar no momento de tranquilidade, que está sensível, a gravidez é o momento que a mulher se torna mais sensível do que naturalmente já é. Então, esse estresse ele pode ser até um pedido de danos morais. Edneia, depois da sentença dada favorável ao empregado, ela quer saber se demora muito para receber. Olha, depende, Larissa, porque depois que é dada a sentença, o processo às vezes vai para cálculo. Então você tem ali, o contador tem que fazer os cálculos e demora às vezes 20 dias para apresentar os cálculos. É isso quando não tem recurso. Desculpa, vamos voltar. Teve a sentença, a empresa pode recorrer. Ela pode recorrer para o Tribunal Regional do Trabalho. Nossa, então ainda tem mais uma etapa. Perdendo no TRT, ela pode recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Então, por vezes, demora um pouquinho. O interessante é estar sempre em contato com o advogado, para ver o andamento do processo, o que está acontecendo, se já foi julgado o recurso. Eu ouço bastante reclamação nesse sentido. Eu ganhei, mas ainda não levei. Mas é que às vezes você ganha e a empresa tem o direito de recorrer. Não tem como tirar esse direito da empresa. Então precisa ter um pouquinho de paciência e consultar constantemente o advogado da causa. Donizete saiu do emprego em 2002. Na rescisão não tem a data da saída, tá certo? Tem direito de receber FGTS? Precisa da baixa na carteira? Tudo isso ainda não foi feito. Sim, uma vez que o contrato foi encerrado, precisa da baixa na carteira de trabalho, ter um termo de rescisão, porque sem esses documentos ele não consegue sacar o fundo de garantia. A Caixa Econômica Federal vai pedir a apresentação desses documentos. Então ele precisa procurar a empresa e se a empresa se omitir, se a empresa se recusar, infelizmente ele vai ter que entrar com uma ação, mesmo que simples, para pedir baixa na carteira. E sem isso ele não consegue retirar o FGTS, que para a Caixa é como se ele ainda estivesse trabalhando. E já faz mais de 10 anos, né? 2002. Mas a questão de baixa na carteira, não tem importância. Ela foge um pouco à regra das ações trabalhistas, que geralmente são 2 anos para entrar para reclamar direitos. Mas os registros na carteira de trabalho, ele foge um pouco à regra, não é essa regra dos 2 anos. Daria ainda para ele pleitear. Tem que correr, né? Tem que correr. Patrícia, se estiver grávida e for mandada embora, o que pode acontecer com a empresa? É o mesmo caso que a gente já mencionou, né, doutor? Primeiro, eu recomendo conversar com o RH, porque o RH não sabe. Às vezes a empresa não está sabendo que está grávida. Então a primeira medida não é uma medida judicial, é uma medida extrajudicial.
você escreve uma carta, manda uma carta com aviso de recebimento pelo correio, comunicando a empresa que está grávida e dando um prazo ali pequeno, 2, 3 dias para ser reintegrada, voltar a trabalhar normalmente. Se a empresa se omitir, permanecer calada, silente com relação a isso, aí ela tem que entrar com uma ação pedindo a reintegração no emprego. Se ainda a empresa não quiser reintegrá-la, vai ter que indenizar todo o período de estabilidade. A José Carlos, ele é microempresário individual, vai fazer uma cirurgia. Ele quer saber se tem direito a receber indenização do governo. Indenização talvez seja no campo previdenciário. Acredito que sim. Só se ele tem recolhido para a Previdência Social. É possível o empresário recolher na condição de contribuinte individual. Ele recolhe mensalmente, ele tem todos os direitos e benefícios previdenciários como se fosse empregado. Tá? Se ele recolhe a Previdência, ele pode ter um auxílio previdenciário. Se ele não recolhe, infelizmente, não terá direito. Luiz Fernando trabalha de freelancer há 4 anos para uma empresa. Teve um infarte, agora a empresa o dispensou. Ele quer saber se ele tem ainda um vínculo empregatício. Olha, essa tese do freelancer há 4 anos, ela tem que ser analisada com certo cuidado. Porque freelancer é aquele que não tem vínculo de subordinação, não tem pessoalidade, não é ele quem sempre presta o serviço. Eu acho que há 4 anos, se ele tem prestado o serviço todos os dias, rotineiramente, não me parece tanto uma figura de freelancer, parece mais de empregado. E aí ele tem todos os direitos como empregado. Tem que analisar se é realmente um freelancer ou se é uma relação de emprego disfarçada. Melhor ele procurar um advogado, né? Para analisar esses quesitos é interessante uma consulta no advogado da área Porque assim, trabalhista. a gente por longe, Luiz Fernando, a gente não vai conseguir te dar toda a atenção. Precisa saber quantos dias na semana trabalha, Sim, uma rotina, hora. se ele recebia ordem, se ele tinha horário de trabalho pré-fixado. São fatores que indicam para uma relação de emprego e não uma relação de freelancer. A Cátia estava cumprindo aviso, teve um acidente de trabalho e foi mandada embora. Ela quer saber se isso está certo. Não, uma vez que aconteceu um acidente de trabalho, independente se é no aviso prévio ou não, ela tem o direito a se afastar pela Previdência Social. Se não precisou, se foi um acidente com menos de 15 dias de afastamento, esses 15 dias ficam suspensos, ela volta à atividade e cumpre o resto do aviso. Depende da gravidade do acidente. Melhor também ela procurar... Depende se ela ficou mais do que 15 dias afastada, se ela se afastou pela Previdência. Se ela se afastou pela Previdência, ela tem estabilidade. Então precisa analisar a gravidade e o tempo de afastamento desse acidente. Tá certo, doutor. Queria muito agradecer a sua presença. Eu que Infelizmente, agradeço. a gente não dá conta de todas as perguntas, mas eu vou deixar guardada para uma próxima oportunidade. Ok. Muito obrigada pela Obrigado sua a você. presença. Obrigada mesmo, doutor.